Dica de uso do biomassageador na região dos ombros e pescoço. Umedeça a área de trabalho com água e, ao mesmo tempo, molhe cuidadosamente as luvas condutoras, incluindo os botões metálicos. Depois que as mãos estiverem secas, coloque as luvas de borracha isolantes e só então as luvas condutoras, mantendo o interior seco e o exterior úmido. As luvas isolantes devem se estender um pouco além da borda das luvas condutoras. Utilizando os cabos, conecte o dispositivo principal às luvas condutoras. Em seguida, ative a função de impulso e ajuste a intensidade para o nível adequado. A intensidade recomendada está entre 20 e 30. Aplique uma camada uniforme de creme na área de trabalho com uma das mãos. Em seguida, coloque ambas as palmas das mãos sobre a superfície de trabalho. Pressione por 1 minuto, permitindo que o paciente sinta a tensão do impulso. Utilizando a massagem por impulso com movimentos de deslizamento, mova-se do ponto Feng Shui até o ponto da Zui 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, deslize do ponto da Zui até o ponto binal 9 vezes. Utilizando a massagem com movimentos de deslizamento, mova-se da esquerda para a direita pelos ombros 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, faça uma ação complexa na cavidade dos pontos Feng Shui e Feng Qi durante 2 minutos. Os movimentos complexos consistem na alternância de movimentos circulares e massagem com as pontas dos dedos. Utilizando a massagem por impulso, faça uma ação complexa no ponto da Zui durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, faça uma ação complexa no ponto Jianjing durante 2 minutos. Utilizando ambas as palmas das mãos, atue nas axilas esquerda e direita nos pontos binal durante 2 minutos. A intensidade recomendada é de 30 a 50. Use a função de massagem térmica para aplicar o creme uniformemente na área de trabalho. A 4ª posição é recomendada. No modo de termomassagem, ative a função de pressão negativa e ajuste para a posição desejada. A 4ª posição é recomendada. Utilizando simultaneamente os modos de pressão negativa e termomassagem, atue no ponto da Zui durante 2 minutos. Utilizando os modos de pressão negativa e termomassagem, mova-se do ponto da Zui até a parte superior esquerda do ombro 20 vezes. Utilizando os modos de pressão negativa e termomassagem, mova-se do ponto da Zui até a parte superior direita do ombro 20 vezes. Utilizando os modos de pressão negativa e termomassagem, mova-se da linha escapular direita para baixo 20 vezes. Desligue o biomassageador e aplique o creme energético no pescoço e nos ombros, fazendo uma massagem relaxante nessas regiões. O procedimento de uso do biomassageador na região dos ombros e pescoço está concluído. Ponto Feng Fu. O ponto Feng Fu está localizado no centro, a uma unidade Kun acima da linha de implantação do cabelo na nuca. Ponto da Zui. O ponto da Zui está localizado na depressão sobre o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical. Pontos de Feng Qi. Os pontos Feng Qi estão localizados aproximadamente a 2 unidades Kun, à esquerda e à direita do ponto Feng Fu. Pontos dos homens Feng. Os pontos Feng Men estão localizados abaixo do processo espinhoso da 2ª vértebra torácica, uma unidade e meia Kun para o lado. Pontos Binal. Os pontos Binal estão localizados na região das depressões musculares na parte externa do braço, no local onde se encontra o músculo deltoide. Pontos Jianjing. Os pontos Jianjing estão localizados na interseção da linha dos ombros, um pouco acima do mamilo. Pontos Jianliao. Ao afastar o braço, eles se encontram na depressão atrás do processo acromial.
Técnica de trabalho com o biomassageador na região dos membros inferiores. Trate a área de trabalho com água. Ao mesmo tempo, umedeça cuidadosamente as luvas condutoras, incluindo os botões metálicos. Depois que as mãos estiverem secas, coloque as luvas de borracha isolantes e só então as luvas condutoras, mantendo o interior seco e a umidade do lado de fora. As luvas isolantes devem ultrapassar um pouco a borda das luvas condutoras. Utilizando os cabos, conecte o dispositivo principal às luvas condutoras. Em seguida, ative a função de impulso e ajuste a intensidade para o nível adequado. A intensidade recomendada é entre 20 e 30. Aplique uma camada uniforme de creme na área de trabalho com uma das mãos. Em seguida, coloque ambas as palmas das mãos sobre a superfície de trabalho. Pressione por 1 minuto e permita que o paciente sinta a tensão do impulso. Utilizando a massagem por impulso, deslize ambas as palmas ao longo do meridiano da vesícula biliar de cima para baixo 9 vezes. Utilizando a massagem, deslize ambas as palmas ao longo do meridiano do fígado de cima para baixo 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, deslize ambas as palmas ao longo do meridiano dos rins, de cima para baixo 9 vezes. Haja de forma abrangente sobre o ponto Feng Shui durante 2 minutos. Os movimentos complexos consistem na alternância de movimentos circulares e massagem com as pontas dos dedos. Utilizando a massagem por impulso, realize uma ação abrangente nos pontos Wei Zong durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, realize uma ação abrangente em Zhu San Li, no meridiano do estômago, durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, realize uma ação abrangente nos pontos San e Yin Jiao, no meridiano do baço, durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, realize uma ação abrangente na articulação do joelho durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, realize uma ação abrangente na articulação do tornozelo durante 2 minutos. Com uma das palmas, faça uma massagem pontual prolongada em Feng Shui. Com a outra palma, faça uma massagem pontual nos pontos Kun, Lun e Tai Chi durante 2 minutos. A intensidade recomendada é 40-50. Desligue o modo de massagem por impulso. Em seguida, utilize a função de termomassagem para aplicar o creme de maneira uniforme na área de trabalho. A 4ª posição é recomendada. No modo de termomassagem, ative o modo de pressão negativa vácuo e ajuste para a posição correspondente. A 4ª posição é recomendada. No modo de pressão negativa e termomassagem, atue sobre o ponto Yu Quan durante 2 minutos. No modo de pressão negativa vácuo e termomassagem, mova do calcanhar até a ponta dos pés 20 vezes. Desligue o biomassageador e aplique o creme energético na área de trabalho. Faça uma massagem relaxante. O procedimento de uso do biomassageador na região dos membros inferiores está concluído. Pontos Feng Shui. A localização pode ser determinada em pé com os braços ao longo do corpo. Os pontos estão localizados onde as pontas dos dedos médios tocam. Pontos Wei Zong. Os pontos Wei Zong estão localizados no meio da parte interna do joelho. Zhu San Li aponta. Os pontos Zhu San Li estão a uma distância de 4 dedos abaixo das depressões em ambos os lados do topo da patela. San Yin Jiao aponta. Os pontos San Yin Jiao estão localizados a 3 unidades Kun acima da ponta do maleolo medial, na borda posterior da tíbia. Pontos Kunlun. Os pontos Kunlun estão situados na depressão entre o topo do maleolo lateral e o tendão de Aquiles. Pontos de Tai Chi. Os pontos Tai Chi estão localizados na depressão entre o maleolo medial e o tendão de Aquiles do pé. Técnica de uso do biomassageador na região da parte inferior das costas.
Umedeça a área de trabalho com água e, ao mesmo tempo, molhe cuidadosamente as luvas condutoras, incluindo os botões metálicos. Depois que as mãos estiverem secas, coloque as luvas de borracha isolantes e só então as luvas condutoras, mantendo o interior seco e o exterior úmido. As luvas isolantes devem se estender um pouco além da borda das luvas condutoras. Utilizando os cabos, conecte o dispositivo principal às luvas condutoras. Em seguida, ative a função de impulso e ajuste a intensidade para o nível adequado. A intensidade recomendada é entre 20 e 30. Com uma das mãos, aplique uma camada uniforme de creme na área de trabalho. Em seguida, coloque ambas as palmas das mãos sobre a superfície de trabalho. Pressione por 1 minuto e permita que o paciente sinta a tensão do impulso. Utilizando a massagem por impulso, uma palma massageia a área baleal, enquanto a outra palma desliza da ponta até a região baleal. O meridiano médio posterior, 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso com ambas as palmas, atua-se sobre o meridiano da bexiga a partir do meridiano médio posterior, à direita e à esquerda, a uma distância de 1 cun e meio. Utilizando a massagem por impulso com ambas as palmas, atua-se na região, começando do ponto até as laterais do tronco, 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, atuar de forma abrangente nos pontos Pichu durante 2 minutos. Os movimentos complexos consistem na alternância de movimentos circulares e massagem com as pontas dos dedos. Utilizando a massagem por impulso, atuar de forma abrangente no ponto Shenshu durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, atuar de forma abrangente no ponto Yaoshu durante 2 minutos. Com uma massagem pontual prolongada, atue sobre os 8 liao, enquanto, ao mesmo tempo, a outra palma realiza uma massagem pontual prolongada em outro ponto durante 2 minutos. A intensidade recomendada é 70, 80. Em seguida, utilize a função de termomassagem para aplicar o creme de maneira uniforme na área de trabalho. Recomenda-se a 4ª posição. No modo de termomassagem, ative o modo de pressão negativa a vácuo e ajuste para a posição correspondente. Recomenda-se a 4ª posição. No modo de pressão negativa, o vácuo e a termomassagem atuam sobre o ponto Min-Men durante 2 minutos. No modo de pressão negativa e termomassagem, aplique o tratamento no meridiano mediano posterior, nos lados direito e esquerdo e nos meridianos da bexiga esquerdo e direito. Percorra cada meridiano 20 vezes. Desligue o biomassageador e aplique o creme energético na área de trabalho. Faça uma massagem relaxante. O procedimento com o biomassageador na região lombar está concluído. 8 pontos de acupuntura à esquerda e à direita, localizados respectivamente no 1º, 2º, 3º e 4º forame sacral posterior, são chamados de Bao Liao. Ponto de diversão. O ponto da Zui está localizado na depressão sob o processo espinhoso da 7ª vértebra. Meridiano da bexiga. O meridiano da bexiga está localizado a 1,5 unidade de Kun, à esquerda e à direita do meridiano médio posterior, a ponte Min-Homens. O ponto Min-Men está localizado na linha média das costas, na depressão abaixo do processo espinhoso da 2ª vértebra lombar. Eu escrevo pontos. Os pontos Pichu estão localizados abaixo do processo espinhoso da 11ª vértebra torácica, a 1,5 unidade de Kun para o lado. Pontos Shenshu. Os pontos Shenshu estão localizados a 1,5 unidade de Kun para o lado do processo espinhoso da 2ª vértebra lombar. Ponto Yaoshu. O ponto Yaoshu está localizado na cintura, onde as pregas glúteas se separam. Técnica de trabalho com o biomassageador na região da cintura e do abdômen.
Umedeça a área de trabalho com água, ao mesmo tempo molhe cuidadosamente as luvas condutoras, incluindo os botões metálicos. Depois que as mãos estiverem secas, coloque as luvas de borracha isolantes e só então as luvas condutoras, mantendo o interior seco e o exterior úmido. As luvas isolantes devem ultrapassar um pouco a borda das luvas condutoras. Utilize os cabos para conectar o dispositivo principal às luvas condutoras. Em seguida, ative a função de pulso e ajuste a intensidade para o nível apropriado. A intensidade recomendada é entre 20 e 30. Aplique uma camada uniforme de creme na área de trabalho com uma das mãos. Depois, coloque ambas as palmas sobre a superfície de trabalho. Pressione por 1 minuto e permita que o paciente sinta a tensão do pulso. Utilizando a massagem por impulso, uma das palmas desliza sobre a região do estômago, enquanto a outra palma faz movimentos circulares sobre a região abdominal 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, uma das palmas desliza suavemente pela lateral da cintura, enquanto a outra palma desliza da ponto Zhuan, parte central do estômago, até o ponto Guanyuan, meridiano anterior médio, 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, com ambas as palmas deslize ao longo dos meridianos do baço e do estômago, a 2 kun de distância lateral do meridiano anterior médio, 9 vezes. Com massagem por impulso, deslize ambas as palmas, começando do ponto Shen, que até as laterais do tronco ao longo do meridiano circunferencial, 9 vezes. Utilizando a massagem por impulso, aplique pressão contínua e movimentos circulares sobre o ponto Zhuan, na região central do estômago, durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, aplique pressão contínua e movimentos circulares sobre o ponto Guanyuan, no meridiano anterior médio, durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, aplique pressão contínua e movimentos circulares sobre o ponto Tianshu durante 2 minutos. Utilizando a massagem por impulso, aplique pressão contínua e movimentos circulares sobre o ponto Da-Heng durante 2 minutos. Aplique pressão contínua sobre o ponto Guanyuan, enquanto a outra mão aplica pressão curta sobre Shen-Ke durante 2 minutos. A potência recomendada é 40-60. Desligue a massagem por impulso, ative a termomassagem e utilize o aparelho Shu-Luo para aplicar uniformemente o óleo de cuidado leve na área de trabalho. Recomenda-se a 4ª posição. No modo de termomassagem, ative a função de pressão negativa e ajuste para a posição desejada. Recomenda-se a 4ª posição. No modo de termomassagem e pressão negativa, aplique na ponto Zhuan, na parte média do estômago, durante 2 minutos. Desative a função de pressão negativa no modo de termomassagem. Massageie a área ao redor do umbigo com movimentos circulares 9 vezes no sentido horário, 9 vezes no sentido anti-horário e novamente 9 vezes no sentido horário. Desligue o biomassageador e aplique o creme energético na área de trabalho. Faça uma massagem relaxante. O procedimento de uso do biomassageador na região da cintura e do abdômen está concluído. Ponto Zhongguan. O ponto Zhongguan está localizado na linha média do tórax. Ponto Guanyuan. O ponto Guanyuan está localizado no meridiano central, a 3 kun abaixo do umbigo. Meridiano do estômago. O meridiano do estômago está localizado a 2 kun e 4 kun à esquerda e à direita do meridiano anterior médio. Ponto Shen-Ke. O ponto Shen-Ke está localizado no umbigo. Pontos de Tianshu. Os pontos Tianshu estão localizados no meio do abdômen, a 2 kun para o lado do umbigo. Pontos Da-Heng. Os pontos Da-Heng estão localizados no meio do abdômen, a 4 kun para o lado do umbigo.